Preciosos irmãos, meu mais sincero desejo é que todos estejamos, especialmente vocês, certamente, sendo abençoados. Só o fato de estarmos reunidos para ouvir a palavra de Deus, por si só, já é uma maravilhosa bênção. E nós queremos ler nesta oportunidade a Santa Palavra de Deus, o texto de Daniel, capítulo 5, vamos ler a partir do verso 22 e estenderemos até o verso 28. Desse texto aí, foi onde o irmão Branham textualizou seu sermão intitulado A Escritura na Parede. E quero exatamente falar um pouco sobre isso que temos ouvido desde ontem, né? Esse sermão foi pregado dia 8 de janeiro de 1958. E eu vou ler um pouco mais em Daniel. Portanto, Daniel capítulo 5, a partir do verso 22. E tu, Beltsazar, que és seu filho, não humilhaste o teu coração, ainda que soubeste tudo isto, e te levantaste contra o Senhor do céu, pois foram trazidos à tua presença os vasos da casa dele, e tu, os teus senhores, as tuas mulheres e as tuas concubinas, bebestes vinho neles. Além disso, deste louvores aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem, mas a Deus, em cuja mão está a tua vida, e de quem são todos os teus caminhos, a ele não glorificaste. Então dele foi enviada aquela parte da mão que escreveu este escrito. Este, pois, é o escrito que se escreveu: Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e o acabou. Tekel, pesado foste na balança e foste achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e dado aos medos e aos persas. Tenhamos uma pequena palavra de oração, amados. Senhor Deus, somos limitados. Na verdade, somos incapazes em muitas coisas. E na compreensão da tua palavra, somos muito limitados e incapazes. Certamente nada entenderemos dela em nenhum tempo, se o Senhor mesmo não nula revelar, pois isso está escrito também nas Escrituras. Todos serão ensinados por Deus. E se Deus não nos ensinar, jamais aprenderemos qualquer coisa na santa palavra do Senhor. Portanto, ensina-nos através do que leremos e do que falaremos. E trata conosco neste momento, Pai, enquanto ouvimos essas
santas Escrituras e palavras que cremos o Senhor direcionará segundo a tua boa e agradável vontade, porque te pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, meus irmãos, há muitas lições aí, sem dúvida. Daniel 5 é rico, riquíssimo, em lições bíblicas. E qualquer um que realmente crê na palavra de Deus e que for inspirado pelo Espírito Santo, certamente terá um material riquíssimo, né, para falar a quem quiser ouvir. Eu vou tomar algumas coisas, como esta, por exemplo, que está aí no verso 23, final dele. Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Deus, em cuja mão está a tua vida e de quem são todos os teus caminhos. Nós sempre estamos pensando que nós resolvemos as coisas, que as decisões são nossas. E não damos importância, pelo menos não a importância devida, ao que nos está acontecendo, ao que nos acontece. Podemos até pensar que ao fazermos certa escolha, decidirmos sobre determinada coisa, que isso está inteiramente confiado às nossas próprias mãos. Erramos feio nisto, se me permitem dizer assim. Aqui está uma escritura, além de outras tantas na Santa Palavra de Deus, que mostra que não somos nós quem decidimos as coisas. Na verdade, nem somos nós que escolhemos as coisas. Eu sei, pode parecer a princípio contraditório, mas olha essa escritura. Na mão de Deus estava a vida daquele rei, todos os seus caminhos, escolhas, decisões, posições, também estavam na mão de Deus. E mais à frente nós vamos ver que todos os reinos desse mundo são colocados aí pelo próprio Deus. Não há um reino nesse mundo, não há um senhor, rei, ditador, presidente, republicano, seja como você quiser chamá-lo. Todos, na verdade, ali estão governando por determinação de Deus. Nós sabemos disso. O Novo Testamento nos fala isso. Não há autoridade que não seja instituída por Deus. Lembro-me de uma explicação dada pelo irmão Brana no sermão A Grande Luz Resplandecente,
parece que ouvimos há pouco tempo, ou a abordagem que o irmão Brana diz sobre José e Maria, uma mulher grávida nos dias para dar à luz, tendo que fazer uma viagem perigosa, difícil e em uma situação, repito, dificílima, porque a mulher estava nos últimos dias de sua gravidez, portanto, com uma locomoção comprometida. Tiveram José e Maria que sair de sua região para ir a uma outra região distante por conta de uma determinação real. O rei determinou que houvesse uma nova inscrição dos habitantes de seu reinado e que cada um fosse à sua terra natal fazer aquela nova inscrição. Já pensaram? E o irmão Brana diz, ali era uma ordem real, não se podia nem questioná-la, quanto menos infringi-la. Então esse casal, essa mulher nos dias de dar à luz, tremendamente comprometida em sua locomoção, em sua mobilidade, teve que sair de sua cidade por ordem real para ir a outra cidade, sua cidade, região natal, para então se inscrever. Por quê? Por que aconteceu aquilo? Por que aquele rei deu aquela ordem? Foi o rei realmente que decidiu aquilo? Tinha o rei conhecimento de Maria grávida? Ou não tinha? É claro, não tinha. E ainda que tivesse, quem era Maria diante do rei? Mas observe isso. Quem estava por detrás daquilo? Por que aconteceu aquilo? Jesus não podia nascer onde José e Maria estavam morando. Jesus tinha que nascer em Belém de Judá, não em Nazaré. Ele tinha que nascer em Belém de Judá. A palavra de Deus já havia anunciado esse nascimento. E essa palavra não pode, de forma alguma, deixar de ser cumprida. Passarão os céus, certamente passarão. Passará essa terra na qual estamos pisados, certamente passará. Mas diz o Senhor, as minhas palavras não hão de passar. E por que não hão de passar? Porque as palavras de Deus, que tratam do futuro, elas apenas estão ali porque relataram algo que Deus viu que aconteceria. Então vai acontecer. Deus viu que vai acontecer. Deus viu acontecer. Não pode mudar isto. Isso não pode ser mudado. Apenas Deus, em seu conhecimento antecipado, aquilo que nós chamamos onisciência, viu acontecer e aquilo acontecerá. Sem dúvida. Então, meus queridos, não foi o rei que determinou aquilo, que quis aquilo, que pensou em fazer aquilo naquele tempo. Foi Deus, velando por sua palavra para fazê-la cumprir. Ordenou aquele recenseamento para forçar José e Maria sair de sua região onde moravam para ir para Belém de Judá, onde nasceu Jesus. Vê então que aqui está nossos caminhos, nossos passos
são confirmados pelo Senhor. Graças a Deus. Eu dou louvores a Deus por isso, porque mesmo aquelas coisas que às vezes fazemos que não parecem estarem certas, saiba disso. No conhecimento de Deus, já foi escrito, essas coisas foram escritas. E, lembramos da Escritura, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que são chamados por Deus, ou daqueles que amam a Deus e são chamados por seu decreto. Amém? Isto dá-nos confiança, dá-nos tranquilidade. Até porque nós, cristãos, não vamos por aí afora fazendo coisas erradas, escolhendo coisas erradas e trabalhando com coisas erradas. Nós, cristãos, não. O ímpio, sim. E mesmo o ímpio é preservado para o dia do juízo. Ele é colocado aqui para fazer aquilo mesmo que Deus quer que ele faça, que é o mal, e será condenado por isso. Mas os cristãos, destes, Deus sabe e já as tem escrito que as coisas boas virão. É glorioso, pois não? Então, meus amados, entrando um pouco mais no nosso texto, quero abordar algumas coisas desse sermão, a Escritura na parede. Em Daniel 5, você vai ler no verso 5. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Bem, meus irmãos, estamos aí abordando Daniel 5 e trazendo isso, ou querendo trazer isso para nosso tempo, porque não adianta para nós nada o que aconteceu no passado, senão para que prestemos atenção a isto, pois foram escritas para nosso aviso. Uma outra escritura aí, em Daniel 5, verso 11. Olha só. Há no teu reino um homem no qual há o Espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, e inteligência e sabedoria, como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, o rei, o constituiu mestre dos magos, dos astrólogos, dos caldeus e dos adivinhadores. Porquanto se achou nesse Daniel um espírito excelente, e conhecimento, e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas, e resolvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Olha só, no verso 5, trouxeram diante do rei todos os sábios do rei. Pensa no nosso tempo, pensa no cristianismo, pensa nos milhares de homens cristãos, entre aspas, mas cristãos considerados, defensores do cristianismo, mulheres, filósofos, teólogos, psiquiatras, psicólogos, homens cristãos. Não vou falar de outra religião, estamos querendo abordar a nós, nosso tempo, nossa posição, nossa carapuça é que eu estou querendo colocar em nós. Lá foram levados todos esses na presença do rei, mas ninguém podia dar a interpretação
daquele idioma estranho, aquela língua estranha que foi riscada, escrita na parede estucada, né, do Palácio Real. Muita gente sabia da via, muita gente que tinha o conhecimento e a sabedoria e entendimento e eram considerados grandes, mas não puderam, na verdade, ler a palavra de Deus para o momento, para a hora, para aquele tempo. Olha o que temos hoje. Milhares, homens, mulheres, teólogos, todos muito inteligentes, espertos, conhecedores da ciência, da filosofia, da Bíblia. Mas será que podem dar a interpretação da palavra de Deus para o nosso tempo? Irmãos, a resposta é clara: não, não podem. Por isso vemos tanta desordem, tanta coisa errada em nossos dias. E eu li aí, no verso 11: há no teu reino um homem. Eu pergunto, há porventura neste tempo, nesta era, um homem enviado de Deus, capaz de ler as Escrituras para nossos dias? Bom, meus amados, um homem como Daniel, de um espírito excelente, conhecimento, e não estamos falando aqui de conhecimento científico, teológico, porque este é maligno, desvia o povo da palavra, certamente que sim, mas estamos falando de conhecimento e entendimento bíblico, segundo a própria interpretação do Espírito Santo. Aliás, que traga esta interpretação, não de si próprio, mas do Espírito Santo, como Daniel, que interprete sonhos e explique enigmas e resolva dúvidas. Quantas dúvidas tem-se hoje no assim chamado cristianismo moderno? E até vou dizer mais, no cristianismo verdadeiro, estamos cheios de dúvidas. Onde está o homem enviado de Deus? Lembra? Deus não envia 2, 3 pessoas ao mesmo tempo com a mesma mensagem. Não, ele faria uma confusão, porque 2, 3 homens teriam 2, 3 ideias diferentes da mesma coisa. Então Deus envia um homem e prende esse homem em seu espírito e em sua palavra, de tal maneira que ele não pode sair nem para a direita, tampouco para a esquerda. Ele tem que pregar a verdade, o centro do caminho. Onde está esse homem? Temos esse homem? Também, olha isso aqui no verso 16 e 17. Eu, porém, de Daniel 5, eu, porém, tenho ouvido dizer de ti o rei Belsazzar, dizendo a Daniel: eu, porém, tenho ouvido dizer de ti que podes dar interpretação e resolver dúvidas. Agora, se puderes ler este escrito e fazer-me saber a sua interpretação, serás vestido de púrpura, vestimentas reais, e terás cadeia, cordão de ouro ao pescoço, e no reino serás o terceiro governante. O primeiro é o rei, o segundo é a rainha, o terceiro seria esse homem que interpretasse essa escritura, e Belsazzar está dizendo a Daniel: farei de ti esse homem, se puderes me dar a interpretação. Rapaz, honra, glória, poder, dinheiro, fama, popularidade. Meus irmãos, tudo que o homem sempre deseja, nós, seres humanos, todos nós, sempre estamos desejando essas coisas. Uns mais, outros menos,
mas estamos sempre procurando por essas coisas materiais. Ninguém de nós escapa. Não, você não escapa, meu. Pouco ou muito, estamos sempre procurando essas coisas. A Daniel foi oferecido tudo. Eu fico imaginando esses pregadores modernos desse século do cristianismo, grandes homens até neste país, grandes, entre aspas, aos seus olhos e aos olhos do povo incauto, ricos, famosos, que ostentam isto, essa grandiosidade, na igreja, na política. Eu fico pensando, o que estes homens fariam com uma oferta desta? Porque lutam para lançar os seus deputados nas câmaras estaduais, federais, seus prefeitos, seus presidentes. Lutam, não porque amam essas pessoas, nada. Eles querem tirar proveito disso. Em nome de que vão defender a Escritura e o cristianismo, na verdade querem tirar proveito material, criando estas oportunidades através desses líderes ali colocados, em nome de cristãos, porém falsos. E eu fico pensando também na Escritura que disse que esse rei Belsazar pegou os vasos da casa de Deus que Nabucodonosor, seu avô, porque não era seu pai, normalmente na Bíblia, usa-se isso, Abraão foi pai de Isaac, nunca foi pai de Jacó, era avô de Jacó, não é? Então, mas quando a Bíblia trata sobre o pai de Jacó, diz pai Abraão, não é? Porque é uma descendência. Então veja que nessa descendência, o rei Nabucodonosor tinha levado por Israel cativo para a Babilônia por conta de seus muitos pecados e rebeldias contra Deus, e saqueou o reino de Israel, levou os vasos da casa do Senhor, o ouro, tudo que pôde levar de riqueza ele levou para lá, mas ele levou e colocou num certo lugar ali, não é? Guardou-os, não os profanou, porque Nabucodonosor teve grandes experiências com Deus, e agora Belsazar pega aqueles vasos, aquelas coisas sagradas e santas, e leva para suas mulheres e as suas concubinas, e as mulheres e as concubinas dos seus grandes beberem seus vinhos abomináveis, zombando de Deus. Então aqui está Deus mostrando o que significa você pegar as coisas santas de Deus para seu próprio proveito e de maneira errada, agindo com elas de maneira errada. Eu fico pensando, esses homens hoje, pegando as escrituras e trabalhando-as de tal maneira a tirarem proveito próprio, para engrandecer seus nomes, engrandecer as suas igrejas, engrandecer seus bens. Isso, meu irmão, pode ter certeza, terá resposta direta de Deus. Veja a posição de Daniel em relação a esses bens materiais que lhe foram oferecidos. Verso 17. Então respondeu Daniel ao rei Beltesazar e disse na presença do rei: as tuas dádivas fiquem contigo e dá os teus prêmios a outro. Oh, meu irmão, nós temos exemplo daquele que nós cremos ser o homem enviado por Deus para a nossa era, o homem cujo espírito é o espírito do Deus vivo, ou tem o espírito do Deus vivo, e atuou nele esse santo espírito de Deus, que o fez recusar todas as dádivas, e podia ser o homem mais rico do mundo, ter a maior igreja cristã deste século, recusou tudo isso,
toda a dádiva que este mundo podia lhe oferecer. Ele recusou isso para permanecer fiel a Deus. Então você vê que aí em Daniel 5 nós temos escritos notáveis que muito tem a ver com o nosso tempo. O irmão Brana disse nesse sermão Escritura na Parede, pregado, como disse, dia 8 de janeiro de 58, como nós ouvimos, no parágrafo 5. E também, tudo que está na terra hoje, quanto às coisas espirituais, tal como o Espírito de Deus e o Espírito do diabo, e todas as seitas, e tudo que temos hoje no mundo, começaram em Gênesis. Gênesis significa, entre aspas, o princípio. E todas essas coisas, ainda que sob outro nome e sob outra forma, mas o mesmo Espírito que começou em Gênesis as traz à luz. Essas coisas se repetem em todas as eras. Porque os espíritos, os mesmos que trouxeram essas coisas em Gênesis, as trazem para as eras posteriores. Continua, irmão Brano. E é exatamente como uma árvore crescendo a uma cabeça, onde toda ela virá um clímax no final, para os grandes julgamentos de Deus, onde Ele decidirá todas as coisas. E tudo aquilo que teve um princípio terá um fim. Só aquelas coisas que não tiveram princípio não têm fim. As coisas eternas criadas por Deus. Vocês lembram da escritura de Eclesiastes, capítulo 1, verso 10? Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Já foi nos séculos passados que foram antes de nós. Agora presta atenção, meu amado, meus preciosos. Quantos ismos, seitas, cultos temos hoje? Não o cristianismo. Quantas interpretações contrárias à palavra de Deus? Quantos homens, mulheres, igrejas, povos e nações pisando solos cravados, com sapatos cravejados de cravos, não é? Achando-se superiores, como animais irracionais que seguem a natureza, blasfemando do que não entendem. Segundo a Pedro 2,12. Quanto dessas coisas temos hoje? Os mesmos espíritos, trazendo nesta era à luz os mesmos cultos, ismos, interpretações falsas. É como os Beltesazar, bebendo nos vasos sagrados, santos de Deus, seu vinho imundo com suas mulheres e concubinas imundas, sem qualquer respeito à coisa de Deus. Assim estão hoje neste século. Sentem-se seguros, sentem-se tranquilos, sentem que podem fazer e desfazer, deixam suas esposas, casam-se com outros e continuam nos púlpitos com a cara deslavada, quando a Bíblia condena isso. Mulheres cortando cabelos, agindo como a Jezabel dos dias de Elias. Tinha que ser, não tinha? Há um Elias nesses dias ou não há? Tem que haver as Jezabéis, sem dúvida nenhuma, meus amados. No parágrafo 22 desse sermão, Mobrana diz assim: parece que quando o homem chega ao ponto que ele sente que é autossuficiente, o pecado começa a agarrá-lo. A igreja, a nação, o indivíduo que sente que não necessita de ajuda de fora, o pecado começa a reinar nele. Esses homens
se sentem tão seguros de si, irmãos, que ninguém pode lhes dizer mais nada. Eles não aceitam sugestão, não aceitam repreensão, disciplina, conserto, e continuam praticando seus erros e seguindo após Balaão no caminho da contradição de Coré. Eita! É verdade. E notaríamos também que quando as pessoas começam a ter aquele sentimento superior, normalmente o pecado se estabelece e os corrói. Agora quero lhes chamar a atenção, para terminar, sobre outra coisa tremenda que o irmão Brana traz nesse sermão, a escritura na parede. O reino antigo, gentio, o reino gentio antigo, que começou lá com Nabucodonosor, terminou com Beltesazar, com uma mão escrevendo em idioma, em língua desconhecida, correto? Da mesma forma, esse moderno reinado gentio, estamos no tempo dos gentios, Paulo falou sobre isso, até que isso termine, haverá esse governo gentio. Da mesma forma, esse moderno reinado gentio terminará com o sobrenatural sendo demonstrado de maneira poderosa nessa era. Não estamos vivendo a restauração dos dons? Dons espirituais, línguas desconhecidas sendo interpretadas, cura divina. Olha o que o irmão Brana diz no sermão O Princípio e o Fim da Dispensação Gentia, pregada dia 9 de janeiro de 1955, parágrafo 82 e 83. Essa é a maneira que se originou e foi condenada, o reino gentio lá atrás. Essa cabeça de ouro se originou através da adoração de imagem, forçada a isto, e culminou em uma mão sobrenatural escrevendo uma linguagem sobrenatural que somente o entendimento sobrenatural poderia entendê-la. Amém. É dessa maneira que o reino gentio teve início e terminará da mesma maneira, isso é correto, através de obras sobrenaturais e interpretação sobrenatural. Você sabe do que estou falando. A operação do sobrenatural, oh, quão maravilhoso! Vocês não estão felizes hoje à noite? Creem no sobrenatural? A congregação diz amém. Sim. Eu pergunto a você, tabernáculo, boas novas. Vocês sabem do que o irmão Brana estava falando? Não houve uma era, talvez excetuando a primeira, em que a demonstração do Espírito de Deus, obras sobrenaturais, interpretações sobrenaturais, como diz a palavra de Daniel, a respeito de Daniel, se achou neste Daniel um espírito excelente, conhecimento e entendimento, interpretando sonhos e explicando enigmas e resolvendo dúvidas. Não houve uma era como esta, onde Deus tem um homem preparado por ele desde o nascimento, com dons sobrenaturais, preservou inclusive de trazer imundície ao seu próprio corpo. Já imaginaram uma coisa como essa? O irmão Brana nunca pôde beber, ainda que tentou, nunca pôde fornicar, ainda que tentou, prostituir, ainda que tentou, fumar, ainda que tentou, porque Deus não o deixou fazer isso para usar a ele nos últimos dias. Meu amado, houve nele um espírito excelente ou não houve? Houve nele conhecimento, entendimento para interpretar sonhos, explicar enigmas e resolver dúvidas ou não houve?
Sim, meus amados, isso está escondido do mundo, como estava Daniel escondido do mundo de Beltesazar, mas não para nós, como aquela rainha que não estava naquela festa, a verdadeira rainha, que não estava naquela festa de rock and roll, de festa gospel de Beltesazar, podia e sabia ainda de Daniel. Os verdadeiros filhos de Deus, filhas de Deus, os cristãos, ordenados para este grande arrebatamento, grande no sentido de glorioso, porque será invisível aos olhos deste mundo. Também estes filhos escolhidos de Deus sabem essas coisas, conhecem o nosso Daniel, sabem onde está o Espírito de Deus, sobremodo excelente, operando essas maravilhas nos dias de hoje. Oh, com certeza sabemos. Deus lhes abençoe. Vamos orar. Santo Deus, graças te damos por estas coisas maravilhosas que o Senhor nos tem dado hoje. Grandes, poderosas, poucos as veem, Senhor, mas agradecemos-te de coração. Nós podemos vê-las e nós te agradecemos por todas elas, Pai. Abra os olhos daqueles que não veem, para que possam ver, que estas palavras possam ajudar alguém, Senhor, a ver isto. Abra os nossos olhos para a tua obra nesses dias, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus lhes abençoe, meus amados, no nome do Senhor Jesus.